12 mísseis de cruzeiro russos foram disparados diretamente contra uma instalação americana na Inglaterra em 29 de junho de 2025, a partir do Atlântico Norte, voando a apenas 60 pés acima do oceano, a 600 milhas de Perriarra. Quase 1.200 militares americanos, muitos dos quais estavam dormindo, e mais de os 6 bilhões em caças stealth mais sofisticados dos Estados Unidos, estavam dentro daquela base. Os eventos que se seguiram foram sem precedentes nas últimas gerações. Bombardeiros stealth americanos B-2 e B-21 voaram pela noite polar em menos de 48 horas, lançando enormes bombas que destruíram bunkers e causaram terremotos a 640 quilômetros de distância. Arsenais subterrâneos inteiros desapareceram e a costa ártica da Rússia foi iluminada por bolas de fogo de 365 metros. Apesar das informações de inteligência indicando que a Rússia sofreu perdas significativas, um conflito em grande escala nunca se concretizou, apesar dos grupos de ataque de porta-aviões do Sequaraciaisua se deslocarem para o norte e os níveis de alerta de defesa atingirem níveis nunca vistos em mais de 60 anos. Então, quão perto estivemos de um desastre mundial? E da próxima vez os Estados Unidos terão que exercer ainda mais pressão. Fique conosco! Todos os americanos deveriam ouvir esta história. Eram exatamente 4h17 da manhã. 3 submarinos russos da classe Borei, cada um pesando mais de 24 mil toneladas, quebraram o silêncio sob o Atlântico Norte, em 29 de junho de 2025. Eles se lançaram em uníssono enquanto estavam escondidos a 300 metros de profundidade na água gelada. As escotilhas explodiram. Colunas de vapor e fogo seguiam atrás dos mísseis de cruzeiro calibre 12 que surgiram do mar em menos de 30 segundos. A apenas 20 metros acima do mar, os mísseis imediatamente se estabilizaram e atingiram 965 km/h. Cada um deles carregava uma ogiva altamente explosiva de 450 libras, programada com coordenadas de ataque separadas para sobrepujar as defesas. Eles voavam tão baixo que ondas brancas se espalhavam sob seus corpos enquanto aceleravam de oeste para leste. Os sistemas de alerta precoce detectaram 12 contatos em movimento rápido quando os mísseis se aproximavam do alcance do radar norueguês, acionando o alerta máximo em toda a rede norte da OTAN. No entanto, usando perfis de voo que acompanhavam o terreno, os mísseis apareciam e desapareciam, confundindo os visores de rastreamento. Os mísseis líderes estavam a apenas 7 minutos da Inglaterra quando chegaram ao Mar do Norte. Os radares costeiros britânicos em Suffolk exibiram uma parede inesperada de ameaças às 4h23. Uma ampla linha de ataque com mais de 24 km de extensão foi formada por 12 mísseis de cruzeiro que se aproximavam. Luzes de busca e sirenes frenéticas iluminaram o céu enquanto os alarmes da base soavam na RAF Lakenheath. Ainda lutando por bloqueios firmes, as baterias antiaéreas giravam descontroladamente. 3 minutos depois, os mísseis rugiram sobre as copas das árvores sobre rodovias e campos. Os moradores viram motores uivando, como lonas rasgadas e figuras escuras e velozes passando rapidamente sobre suas cabeças. As janelas dos celeiros na zona rural de Cambridgeshire foram danificadas pelas ondas de choque. Todos os mísseis de calibre 12 foram então lançados contra a enorme base aérea americana às 4h28 da manhã. Agora estão completamente expostas as pistas, os depósitos de combustível e os hangares que foram meticulosamente planejados em forma de grade. O ataque flagrante da Rússia levou a Europa um passo mais perto de uma calamidade que ninguém poderia ter previsto em sua vida. Você exigiria negociações de paz de emergência ou lançaria um contra-ataque agora mesmo se estivesse no comando? Publique sua escolha aqui e volte em breve para descobrir o que realmente aconteceu. A RAF Lakenheath entrou em bloqueio às 4h24, logo após os radares costeiros verificarem a aproximação do enxame. Luzes vermelhas piscavam sobre os F-35 estacionados, enquanto sirenes soavam por toda a extensa instalação.
Trabalhadores em terra e pilotos correram para abrigos fortificados. 4 baterias Patriot PAC-3 MSE cada uma, com 16 interceptores, estavam prontas em todo o perímetro com suas antenas de radar brilhando com sinais eletrônicos. Quase ao mesmo tempo, 15 milhas ao norte, uma instalação britânica, Sky Sabre, próxima à floresta de Thetford, girava seu radar girafa a 60 RPM, enquanto monitorava vários sinais de calibre que se aproximavam a 600 micromph. 8 foguetes, KMM cilindros verticais, que lançavam fogo na noite, foram lançados por operadores em questão de segundos. Um E-3 Sentry AWACS americano transmitia atualizações constantes sobre o Mar do Norte. Dados refinados de interceptação foram enviados diretamente para os sistemas de controle de fogo Patriot por sua ampla cúpula que seguia as trajetórias de voo em tempo real. 2 F-35A Lightnings voavam nas proximidades em pós-combustão total, com compartimentos internos abastecidos com AM-120Ds para detectar qualquer vazamento e HUDs piscando com caixas de ameaças. A linha de defesa inicial atingiu o alvo às 4h26 da manhã. Impactos cinéticos. PAC-3 destruíram 4 calibres no ar, espalhando fragmentos por campos pacíficos. Então, enquanto o amanhecer era marcado por brilhantes explosões de destroços em chamas, mais 2 caíram nas câmeras de alta velocidade do Sky Sabre. 6 calibres, no entanto, conseguiram passar. Eles saltaram sobre a última crista às 4h27, apenas 40 segundos antes do impacto. Novas instruções de evacuação foram gritadas pelos alto-falantes da base. O tempo se esgotou enquanto os Patriots recarregavam rapidamente. 2 calibres atingiram o depósito externo de combustível às 4h28, lançando uma chama violenta a 700 pés no céu. O aço se amassou como papel, quando um terceiro rasgou um hangar de manutenção. Os outros estouraram janelas e abrigos fortificados para aviões, enquanto perfuravam pistas de taxiamento e um antigo depósito. Graças ao treinamento rápido e aos abrigos fortificados, foi um milagre que nenhum militar americano ou britânico tenha morrido. No entanto, 23 militares sofreram queimaduras e ferimentos por estilhaços, alguns dos quais graves. As fuselagens de 2 F-35As, gravemente danificados, ficaram queimadas e retorcidas. Enquanto equipes de emergência corriam para o asfalto em chamas, colunas de fumaça negra se erguiam acima de Suffolk. Generais sentavam-se em silêncio sombrio em centros de operações por toda a Europa, assistindo às transmissões ao vivo dos drones. Embora um bastião do Zebilairo não tivesse sido completamente destruído à jogada da Rússia, o danificou o suficiente para exigir uma resposta decisiva. Essa resposta mudaria tudo e chegaria em breve. Presumo que você ainda esteja aí. Veja o que os Estados Unidos fizeram à Rússia. Curta e inscreva-se se achar essas informações interessantes. O Pentágono aprovou a reação catastrófica poucas horas após o ataque russo a Raf-Lakenheath. 19h40. 5 bombardeiros rugiram nas pistas dos Estados Unidos em 29 de junho de 2025, horário da costa leste. 2 B-21 Raiders da Califórnia e 3 B-2 Spirits do Missouri. Cada um estava equipado com um grande penetrador GBU-57 de 30 mil libras, projetado para vaporizar instalações subterrâneas e atravessar 200 pés de concreto armado. Um círculo de tanques, KC-46 Pegasus, realizou reabastecimentos aéreos coordenados sobre o Atlântico. Os bombardeiros Stealth nunca conseguiriam chegar a Murmansk e voltar sem eles. Acima de tudo, a península de Kola, na Rússia, estava sendo secretamente mapeada por um drone furtivo RQ-180.
Ao penetrar a cobertura de nuvens com seu radar de abertura sintética, ele foi capaz de localizar radares S-500 e bunkers de comando em tempo real. Embora dependesse de locais de radar fixos e expostos à rede S-500, Promet da Rússia era poderosa, detectando mísseis e aviões furtivos a uma distância de mais de 300 milhas. Às 2h05 da manhã, invisível para a maioria dos radares russos, a aeronave entrou no Mar da Noruega, no horário de Moscou. Aeronaves RC-135 e E-3 Sentry pairavam a centenas de milhas de distância, ouvindo as conversas confusas do rádio russo. Os operadores em Murmansk não conseguiram verificar os alvos. Os bombardeiros americanos já estavam no ar quando isso aconteceu. Todas as 5 aeronaves lançaram seus armamentos a 40 mil pés às 2h17. Com suas pontas blindadas feitas para resistir a impactos cinéticos extremos, os GBU-57 mergulharam em velocidade supersônica sob a orientação de GPS e navegação inercial. Vários solavancos foram registrados por estações sísmicas na Escandinávia. Pelo menos 48 oficiais e técnicos russos foram mortos quando 2 penetradores se chocaram profundamente nos centros de comando S-500, destruindo radares de matriz faseada. As conexões de Murmansk com a rede de defesa aérea de Moscou foram cortadas depois que outro destruiu um hub de fibra seguro. Os estoques de ogivas, Iskander e interceptores 70 e 70 N6N1 foram destruídos quando as 2 últimas bombas atingiram bunkers subterrâneos de munições. A explosão em cadeia que se seguiu lançou detritos secundários a 800 metros e colunas de fogo a mais de 365 metros no ar. Um tremor de magnitude 5,1 foi detectado por sensores locais. O vasto complexo militar em Murmansk foi reduzido a terra carbonizada e destroços em chamas em questão de minutos. De acordo com estimativas preliminares, mais de 120 militares russos foram confirmados como mortos, enquanto dezenas de outros foram dados como desaparecidos em desabamentos de túneis. Portas de bunkers quebradas explodiram em chamas, lançando um brilho laranja assustador sobre a costa do Ártico. Os B-2 e B-21 viraram para o oeste acima do pandemônio, desaparecendo na noite fria. Sua permanência em solo russo, apenas 14 minutos. No entanto, eles deixaram para trás um alto comando russo, perplexo, uma rede de defesa aérea destruída e radares silenciados. Transmitidas para salas de guerra de Moscou a Bruxelas, imagens infravermelhas ao vivo revelaram uma destruição perfeitamente direcionada. Pontos críticos da defesa norte da Rússia eram agora 5 crateras limpas. A máquina de guerra integrada dos Estados Unidos estava em exibição de uma maneira assustadora. Precisão, bombas anti-bunker, apoio de tanques, inteligência em tempo real por drones e bombardeiros furtivos, tudo feito em ritmo perfeito. Em poucas horas, a aura de segurança incontestável do norte de Moscou foi destruída junto com o escudo da Península de Kola. Agora, sob escrutínio internacional, a Rússia daria o próximo passo. O que você acha disso? O ataque preciso dos Estados Unidos foi justificado. Continue acompanhando para ver quanto dano os russos causarão. A infraestrutura militar da Rússia no norte ficou em ruínas nas horas seguintes ao ataque americano a Murmansk. A devastação foi impressionante. Estoque de ogivas nucleares táticas e interceptores sofisticados foram destruídos juntamente com 3 grandes bunkers de munição, 2 centros de comando S-500 e hubs de fibra óptica vitais, que foram transformados em aço retorcido e vidro. Corpos carbonizados foram removidos de túneis desabados por equipes de emergência. Moscou disse que mais de 120 pessoas morreram e outras 70 estavam desaparecidas à noite, um golpe devastador para a principal força de defesa aérea da Rússia. Toda a região noroeste da Rússia ficou praticamente cega quando os olhos do radar de Murmansk foram arrancados. Da noite para o dia, o porto vital que serve como ponto de reabastecimento para a frota ártica e submarinos ficou vulnerável. A Marinha Russa ordenou que todos os submarinos das classes Borei e Yasen
deixassem Murmansk e Arkhangelsk imediatamente por medo de novos ataques. Os cais estavam estranhamente vazios, enquanto os navios se espalhavam pelo Mar de Barents, apressadamente carregados com suprimentos e tripulações reduzidas. As repercussões logísticas foram graves em terra. Enquanto transportavam bombas e sistemas de radar móveis para o interior da Rússia, centenas de caminhões congestionaram as rotas de saída. Novos carregamentos destinados a apoiar as defesas árticas sobreviventes foram atrasados por comboios de combustível que congestionaram as rodovias limitadas. Comandantes locais relataram grandes lacunas na defesa antiaérea ao longo de mais de 250 milhas de costa vital, reforços mal direcionados e perda de comunicações durante a turbulência. Enquanto isso, a economia de Moscou foi atingida impiedosamente e rapidamente pelos efeitos colaterais. Em um único dia de negociação, a Bolsa de Moscou caiu 18%, tirando bilhões das empresas afiliadas ao Estado russo. Em pânico, as pessoas esperavam em filas do lado de fora dos grandes bancos para sacar rublos. A fuga de capitais foi acelerada por investidores estrangeiros já cautelosos. A OTAN aproveitou a situação. Sob a Operação Escudo de Ferro, transportes de tropas alemãs e polonesas e blindados pesados invadiram os países bálticos. Esquadrões noruegueses de F-35 aproveitaram a lacuna na rede de sensores da Rússia para lançar patrulhas aéreas de combate 24 horas por dia acima do Círculo Polar Ártico. Os planejadores da OTAN estimaram em briefings confidenciais em Bruxelas que a reconstrução das defesas russas em Murmansk levaria pelo menos 6 meses, o que seria um golpe devastador para a postura de Moscou no extremo norte. Um Conselho de Segurança Nacional trêmulo discutiu medidas de emergência dentro do Kremlin. Alguns generais exigiram ataques diretos com mísseis contra as concentrações de forças da OTAN na Letônia e na Lituânia. Outros, temendo uma escalada aberta para um conflito nuclear mundial, defenderam a sabotagem clandestina. No entanto, um fato era indiscutível. O Kremlin foi forçado a lutar às cegas e reconsiderar cada passo com a OTAN, agora pressionando em todas as frentes, depois que o golpe preciso dos Estados Unidos destruiu a espinha dorsal militar de Murmansk e derrubou todo o plano norte da Rússia. O Kremlin rapidamente sinalizou sua determinação após a destruição em Murmansk. O Ministério da Defesa da Rússia tinha várias brigadas Iskander na Carélia e perto da fronteira com a Finlândia, em estado de prontidão máxima na manhã de 1º de julho de 2025, sob densas redes de camuflagem. Comboios de mísseis com capacidade nuclear foram observados se espalhando por densas florestas. Ao mesmo tempo, Moscou instruiu tripulações de submarinos e grupos de bombardeiros estratégicos a se prepararem para quaisquer exercícios de retaliação. O Conselho de Segurança Nacional da Rússia colocou sua tríade nuclear em posição de lançamento imediato ao autorizar protocolos de alerta de força estratégica em todo o país, em bunkers de comando seguros nos arredores de Moscou. Em um aviso à OTAN e aos cidadãos russos, a mídia estatal exibiu um vídeo ameaçador de lançadores móveis Topol-M rugindo por estradas rurais. Os Estados Unidos responderam com a mesma seriedade. As forças nucleares americanas estão agora a um passo dos procedimentos de lançamento em tempo de guerra, depois que o Pentágono declarou uma escalada para DEFCON 2, o alerta mais alto desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. O USS Harry S. Truman e o USS Gerald R. Ford serviram como pontos focais de mais 2 grupos de ataque de porta-aviões que se dirigiram rapidamente para o Mar da Noruega. FAA-18Is armados e drones de vigilância envarrediram seus convéses prontos para exercer um poder avassalador. Brigadas de resposta rápida da OTAN inundaram locais fortificados da Estônia à Romênia em toda a Europa. Terabytes de imagens em tempo real foram enviados para salas de guerra de Bruxelas a Washington.
por drones de vigilância de alta altitude que vasculhavam a fronteira russa. Os aeroportos ficaram em alerta para fechamentos de emergência, enquanto o tráfego aéreo civil no norte da Europa diminuía drasticamente. No entanto, cabeças mais frias começaram discussões frenéticas nos bastidores em meio à tensão extrema. Para estabelecer canais secretos entre Washington e Moscou, mensageiros diplomáticos voaram para Ankara e Genebra. Ninguém queria cometer um erro que pudesse transformar uma batalha local brutal em uma calamidade que destruiria civilizações inteiras. Uma lição se destacou entre todos os dados em tempo real e armas de precisão. Mesmo superpotências podem sofrer muito em uma era de drones furtivos, bombas anti-bunker e ameaças hipersônicas, e as consequências de decisões erradas podem ser incontroláveis. Em termos mais diretos, ambos os lados foram avisados de que não havia um botão para desligar quando um conflito moderno eclodisse. O mundo passou de uma rivalidade intensa à beira de um desastre mundial em apenas 72 horas. Após o lançamento de 12 mísseis furtivos por 3 submarinos russos, aeronaves furtivas americanas destruíram o sistema de defesa aérea de Murmansk, mataram mais de 100 especialistas russos e danificaram o escudo norte de Moscou. Aço mais afiado respondeu a cada passo. A Rússia transferiu unidades nucleares táticas para as florestas da Carélia. Os Estados Unidos lançaram 2 grupos de ataque de porta-aviões no Mar da Noruega, após elevar o nível de alerta para DEFCON 2. Sob o olhar atento dos drones lançadores, móveis russos se moviam por estradas escuras enquanto colunas blindadas da OTAN se entrincheiravam do Báltico ao Mar Negro. No entanto, foram os rumores em Ankara e Genebra e não as ogivas que acabaram por arrefecer a espiral, apesar do arsenal de poder de fogo. O óbvio foi reconhecido por homens duros em lugares tranquilos. Uma vez que os limites foram ultrapassados, nenhum escudo de alta tecnologia ou ataque cirúrgico poderia garantir o controle. No final das contas, ambas as superpotências redescobriram o que as gerações anteriores já sabiam. Ataques direcionados e bombas cirúrgicas podem ser usados para iniciar uma guerra moderna, mas tudo pode facilmente se transformar em devastação. Os danos causados a Murmansk, Lakenheath e muitas famílias traumatizadas demonstraram que mesmo conflitos de pequena escala podem degenerar em atrocidades que nenhum país poderia suportar. Enquanto grande parte da Europa dormia na tranquilidade de uma manhã de verão, em 29 de junho de 2025, uma série de decisões silenciosas deu início à mais perigosa troca de poder nuclear desde a Guerra Fria. Essa tranquilidade foi quebrada quando 12 mísseis de cruzeiro russos foram lançados de submarinos da classe Borei, submersos no Atlântico Norte. Soldados americanos e britânicos entraram em ação em questão de minutos, interceptando algumas, mas não todas as ameaças que se aproximavam. O que aconteceu nas 72 horas seguintes foi uma ilustração aterrorizante de como ataques bem planejados podem degenerar rapidamente em um desastre mundial. Os mísseis russos foram construídos para evitar a detecção e voaram a apenas 60 pés acima do oceano. Cada ogiva tinha um alvo específico, escolhido para reduzir a prontidão de combate da base aérea americana em RAF Lakenheath, um importante reduto da OTAN que abriga dezenas de caças stealth F-35 e importantes trabalhadores de logística. Suas trajetórias de voo não foram aleatórias. Apesar de evitar baixas em grande escala, o ataque foi bem sucedido em incendiar instalações de armazenamento e causar danos a infraestruturas essenciais. Mais de 20 militares americanos ficaram feridos. 2 caças foram danificados. Os níveis de ameaça em todo o continente foram imediatamente elevados pela cadeia de comando da OTAN. O que se seguiu foi rápido e implacável. Os Estados Unidos reagiram precisamente porque não podiam tolerar um ataque tão flagrante.
Poucas horas depois, 5 bombardeiros stealth sobrevoaram silenciosamente a área polar após decolarem de solo americano. Eles se dirigem a Murmansk Bastião, do norte da Rússia, que serve como um nó-chave no sistema de defesa antimísseis S-500 do país, um centro de logística militar do Ártico e lar de submarinos balísticos. Exatamente às 2h17 da manhã, horário de Moscou, os bombardeiros americanos lançaram suas bombas que eram grandes penetradores GBU-57 de 30.000 libras, destinados a destruir alvos subterrâneos reforçados. O que essas bombas conseguiram em questão de segundos mudaria a dinâmica do poder regional nos meses seguintes. 2 dos centros de comando de defesa aérea mais sofisticados da Rússia foram destruídos no ataque. A conectividade do comando em toda a área ártica russa foi cortada quando uma terceira arma devastou um hub de fibra óptica seguro. Uma série de explosões causadas por 2 depósitos adicionais de munições penetrantes produziu bolas de fogo que foram visíveis da órbita e registradas por sensores sísmicos em toda a Escandinávia. A vasta instalação militar em Murmansk foi reduzida a aço retorcido e cinzas ao amanhecer. De acordo com relatos preliminares, mais de 120 pessoas foram mortas, incluindo dezenas de membros da equipe técnica e comandantes seniores da defesa aérea. A resposta da Rússia foi planejar em vez de retaliar rapidamente. Em questão de horas, Moscou deu a ordem para espalhar unidades Iskander com armas nucleares na direção das fronteiras da Carélia e da Finlândia. O Kremlin elevou suas forças nucleares para uma postura de lançamento em caso de alerta. As redes de comunicação foram colocadas em alerta de guerra e lançadores móveis foram posicionados sob camuflagem. A proximidade de ambos os lados ao limite foi demonstrada pelos comboios de mísseis estratégicos Topol-M, que foram vistos atravessando florestas enquanto eram monitorados por drones. Os Estados Unidos aumentaram seu nível de alerta para DEFCON 2 em todo o Atlântico, lançando patrulhas aéreas e estendendo a rede de vigilância da Groenlândia ao Báltico. Grupos de ataque de porta-aviões correram para o Mar da Noruega. Para apoiar os estados bálticos, a OTAN, que já tinha uma presença reforçada na Europa Oriental, enviou unidades blindadas. F-35s e Eurofighters entraram em rotações quase constantes acima da Estônia e da Lituânia, procurando indícios de uma escalada russa. No entanto, nenhum dos lados foi além de gestos, apesar da crescente onda de preparativos para a guerra. Apesar da devastação causada durante essas horas cruciais, Moscou e Washington estavam bem cientes do que aconteceria se a escalada não fosse controlada. Canais diplomáticos secretos foram imediatamente abertos. Voos protegidos foram realizados por mensageiros para Viena, Ankara e Genebra. Capitais neutras sediaram reuniões de adidos militares. Esclarecer limites, reiterar acordos de não-alvo e evitar novos mal-entendidos que pudessem levar à destruição mundial faziam parte da estratégia de gestão de crises, não da reconciliação. A mensagem estratégica era clara. Os Estados Unidos poderiam atacar novamente com força e precisão esmagadoras, perfurando o núcleo da linha de defesa norte da Rússia. Em resposta, a Rússia mostrou resiliência e disposição para escalar o conflito se necessário. No entanto, o alto comando de ambos os países teria admitido em particular a terrível realidade de que ações adicionais poderiam ter custos que excederiam qualquer objetivo razoável. Enquanto a fumaça pairava sobre os buracos, onde antes ficavam sofisticadas estações de radar, equipes de emergência russas em Murmansk continuaram a recuperar corpos durante dias. As operações navais no Ártico foram suspensas. Imagens de satélite revelaram evacuações apressadas e navios parcialmente abastecidos, apesar da redistribuição das tripulações dos submarinos para mais longe no Mar de Barents. Devido à cegueira estratégica causada pela perda dos radares S-500, os aviões de reconhecimento da OTAN
podiam agora sobrevoar vastas áreas da fronteira ártica com pouca ou nenhuma interferência. Entretanto, os efeitos espalharam-se rapidamente pelos mercados internacionais. Devido às preocupações com o transporte marítimo no norte, as exportações de energia da Rússia caíram vertiginosamente. À medida que o rublo caía para níveis historicamente baixos, a fuga de capitais se intensificava. Na Europa, a segurança nas fronteiras foi reforçada e suprimentos militares de emergência foram enviados às pressas para o leste. Aumentos nos exercícios de alerta de emergência e no acúmulo de combustível foram registrados por civis no Reino Unido, nos países bálticos e na Escandinávia. Com monitoramento por drones, imagens em tempo real e mísseis capazes de atingir outros continentes em questão de minutos, o medo da política de risco da era da Guerra Fria havia retornado. Ambos os lados começaram a ajustar cuidadosamente suas palavras, apesar da intensa tensão. A televisão estatal russa evitou fazer ameaças abertas de represália. Em vez disso, enquadrou o ataque dos Ilyse e Waila como uma ação criminosa. A Casa Branca deixou claro que o ataque foi razoável restrito e tinha como único objetivo reduzir a capacidade ofensiva, não incitar a guerra. No entanto, os telegramas diplomáticos estavam repletos de linguagem evasiva para evitar mal-entendidos, e ambos os países mantiveram suas armas nucleares em prontidão máxima. Mudanças de longo prazo foram objeto de especulação pública por estrategistas em Washington e Bruxelas. O espaço aéreo norte da OTAN estava agora mais aberto desde que Murmansk foi tirada do ar. Há muito vista como uma fronteira disputada, a região do Ártico havia mudado brevemente a favor do Ocidente. Isso foi um golpe psicológico para Moscou, além de uma perda de equipamento, demonstrando que mesmo suas áreas mais fortemente protegidas eram suscetíveis a ataques preventivos. Os líderes internacionais pediram moderação nos dias que se seguiram. A China incentivou a redução da tensão. A ONU convocou sessões de emergência. Em 2 semanas, acordos secretos começaram a tomar forma, incluindo a retirada limitada de tropas de locais vulneráveis, a suspensão mútua das hostilidades e o retorno a procedimentos uniformes de comunicação militar. Foi uma fuga por pouco do pior. A troca de 72 horas, que começou com 12 mísseis sobre o Atlântico Norte, acabou se revelando um momento crucial em retrospecto. Ela demonstrou que diplomatas e combatentes podem caminhar à beira do abismo sem cair mesmo diante de um estresse extremo. No entanto, também serviu como um lembrete preocupante de que a velocidade da guerra contemporânea deixa pouca margem para erros e as consequências de cometer um erro são incalculáveis. Esta situação destaca a linha tênue que a dissuasão contemporânea atravessa atualmente. É mais crucial do que nunca compreender esta dinâmica à medida que as tensões aumentam.